Amém. Obrigado, equipe de louvor, por essas palavras ministradas ao nosso coração. E continuando nessa linha da batalha, nessa linha da guerra, nós contamos com, ao nosso lado e conosco, uma presença muito especial e às vezes não muito visível e não muito perceptível. Diz uma história de um pai que estava vendo o filho soltando pipa de longe, e ele viu cada vez mais a sua pipa, o seu papagaio indo longe, 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 e de repente ele se aproxima do filho e diz: e aí, o que você está fazendo agora? Ele disse: eu estou soltando pipa. E ele olhando acima daquele céu nublado, ele não conseguia ver nada, não conseguia enxergar aquela pipa, e disse para o seu filho: mas como é que você sabe que a sua pipa ainda está lá? E o filho deu uma das lições mais preciosas que nós precisamos aprender em relação à fé. Ele disse assim: eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. Segure aqui na minha linha para você ver. Nem sempre a gente consegue ver, nem sempre a gente consegue apalpar, nem sempre a gente consegue tocar, mas sempre, queridos, sempre nós podemos sentir. Depende de fazer um pouco mais de esforço, depende de intencionar um pouquinho mais o nosso coração e inclinar a nossa fé a ouvir, sentir e experimentar dessa provisão de Deus, que nós perceberemos essa mão invisível de Deus que nos acompanha em todo o tempo. Nós não podemos vê-la, mas certamente podemos senti-la. Esse termo mão invisível, na verdade, é um termo muito interessante, que foi desenvolvido principalmente dentro do âmbito da filosofia da economia. Filosofia da economia. Adam Smith foi um filósofo e economista que escreveu sobre a mão invisível do mercado. O que ele disse com isso? Ele disse que o mercado não precisa de ninguém, nenhum estado, nenhum poder, nenhuma cidade, nenhum governo para manipular e para dar a ele o seu equilíbrio. Ele mesmo se autorregula pela lei da oferta, da procura, das necessidades. Ele vai se regulando com a mão invisível do mercado, ou seja, não existe nenhuma atuação grandiosa por detrás. Ele mesmo se regula de uma maneira que é imperceptível aos olhos humanos e não pode ser catalogado. Mas eu não quero falar aqui sobre esse termo, mão invisível do mercado. Eu quero falar sobre a mão invisível de Deus, que um outro pastor chamado R.C. Sproul, ele escreveu sobre a mão invisível de Deus, que regula, equilibra e monitora toda a vida humana. Toda a vida humana é tomada pela mão de Deus. Você pode achar estranho o termo manipular. Quando a gente fala em manipulação, a gente sempre pensa num termo pejorativo, num termo negativo, mas manipular vem do termo latim que significa mano, pulos, que significa mão cheia. Ou seja, quando nós falamos que Deus está manipulando o mundo, a gente entende que Deus parece que está brincando de marionete com a humanidade, mas não é verdade. Ele está com a mão cheia, ou seja, tudo está debaixo do seu controle, tudo está em suas mãos, tudo é governado, controlado, e a soberania de Deus se estabelece no sentido de que nada, absolutamente nada no universo cai ou acontece sem a sua vontade. A Bíblia Sagrada diz em Isaías, capítulo de número 46, que até as estrelas do céu obedecem ao seu comando. Ou seja, Ele coordena o nascer e o pôr do sol, conforme diz o Salmo 29. Ele que coordena todas as coisas, conforme declara o Salmo 24. E Deus está acima de todas as circunstâncias, e Ele é a mão invisível, que a tudo retém, que a tudo possui e que a tudo manipula. Então entenda que a palavra manipular não pode ser hoje entendida no sentido negativo, onde eu faço algo com uma pessoa para tirar vantagem sobre isso. Deus não é um manipulador barato. Deus é alguém que tem todo o domínio, todo o controle em suas mãos, e a sua mão invisível regula todo o universo. Sem a mão dele, queridos, nada disso poderia estar acontecendo exatamente agora. Os cientistas querem eliminar Deus de toda maneira do horizonte humano, não é verdade? Esses dias meu filho chegou em casa falando sobre a aula de ciências que ele teve sobre os macacos que deram origem ao ser humano. E eu precisei sentar com eles e explicar mais uma vez a nossa intenção cristã sobre a criação. Tanto a evolução, que é de Charles Darwin como teoria, tanto a criação, que é da fé cristã, são chamadas de teoria da evolução e teoria da criação. Nenhuma delas pode ser comprovada. E, infelizmente, nos nossos meios acadêmicos, com a ideia de ciência,
se opta pela ideia de que a evolução trouxe o homem aonde nós estamos. Então, o parente mais próximo que você tem, não seria sua sogra, seu primo, seu cunhado, mas seria aquele chimpanzé, ou seria uma tribo de macacos bonobos, lá na África, que apenas vivem para fazer bagunça, subir em árvores e se relacionar sexualmente o dia todo. Parece estranho olhar para essa figura, mas é o que a ciência está dizendo, que esse mundo é governado apenas pelo acaso. Não é a nossa posição, queridos. Nossa posição é que esse mundo tem um designer inteligente. Tem alguém por detrás que regulou todas as coisas, e como alguém que fica naquele painel de controle, ele regulou a distância da lua, a distância do sol, a temperatura da terra, a quantidade de oxigênio, de gás carbônico, as moléculas, criou todas as coisas e ele sustenta até hoje, há milênios e milênios e bilhões de anos. Isso vem acontecendo de uma maneira extremamente maravilhosa, porque o nosso Deus continua sendo a mão invisível que rege esse mundo. Infelizmente, muitos cristãos têm se esquecido disso. Infelizmente, até a fé cristã tem sido afetada nisso. A ciência parece ter sufocado, tragado e ultrapassado os limites ao ponto de nós termos sido absorvidos em nossa fé e acreditarmos que tudo nesse mundo é o resultado da ação humana, da capacidade humana, do controle humano, da expertise humana, quando na verdade é tudo resultado da soberania de Deus, tudo é resultado da grandeza dele. Então existe uma mão invisível nesse mundo, que não é a mão invisível de mercado, como disse Adam Smith, que não é a teoria da evolução, como disse Charles Darwin, mas que é o resultado da obra criadora, plena, completa, soberana, magnífica, majestosa, inigualável, sublime, tremenda, de Deus, o nosso Criador. Infelizmente isso não retira mais os nossos suspiros. Infelizmente hoje, preocupados em comprar o carro mais novo, ou trocar de casa, ou iniciar o projeto da casa própria, ou alcançar o sucesso profissional, ou se casar, ou tentar ter filhos, ou tentar estabelecer-se socialmente, tem roubado o nosso encantamento com esse mundo, que a tudo tem sido regulado com Deus. As nossas notícias que veiculam o tempo todo desgastam a nossa fé. Os nossos Facebooks, as nossas redes sociais, as nossas redes de notícias, irmãos, desgastam a nossa fé e a nossa esperança. Por isso não me surpreende tanta gente enfraquecendo na fé, porque elas abandonam a Bíblia e abraçam a casualidade desse mundo. E não dá para sustentar a fé se você ficar apegado ao cientificismo, à casualidade desse mundo e às propostas que ele traz, retirando essa mão invisível e tentando colocar tudo ao colo do homem, para que o homem seja o detentor de toda a autoridade, todo o poder. Isso não existe nas Escrituras. Por isso, irmãos, muitos cristãos vivem beirando o ateísmo. Se não já viraram ateus, estão dentro da própria igreja, como ateus da fé, achando que tudo é resultado de suas ações e das suas intenções. Irmãos, nós somos cristãos, e como cristãos nós dependemos da soberania, da majestade, da grandeza e desse Deus que tem tudo em suas mãos, humano pulos, que significa que tem toda a autoridade para fazer o que bem entender da nossa vida. Não somos nós que estamos no controle, é a mão de Deus que nos governa e rege a nossa história. Talvez seja muito difícil para você, talvez seja muito difícil para mim entender isso nessa noite, porque nós estamos acostumados a deter o controle e a sermos os agentes da nossa própria história. Não é assim que funciona na Bíblia. Na Bíblia nós somos chamados a entender a mão invisível de Deus em 3 sentidos, em 3 direções muito distintas. A mão invisível de Deus na Bíblia, ela é chamada em primeiro lugar de presença. Todas as vezes que aparece a mão de Deus na Bíblia, ela é indicada como sinal: Deus está nesse lugar, Deus está presente, Deus está movendo. Deus é perceptível, a mão de Deus sobre nós. Em outros momentos a Bíblia apresenta a mão de Deus como mão da providência, que na verdade esse é o sentido mais literal da ideia da mão invisível de Deus. É a providência, é a mão que a tudo sustenta, que chega para dar o suporte, que chega para dar a força, que chega para sustentar todas as coisas. E também a mão de Deus nas Escrituras é entendida como proteção. A mão que protege, que cerca, que afasta o inimigo, que livra das ameaças exteriores. Então eu queria com você aqui essa noite, rapidamente, posicionar essas 3 experiências da mão invisível de Deus. Repetindo, que você não pode vê-la,
você não pode tocá-la, você não pode manipulá-la concretamente, mas você pode experimentá-la se abrir o seu coração e entender que isso faz parte da sua dependência e experiência com Deus. Primeira experiência que eu vejo nas Escrituras dessa mão da presença de Deus é a experiência de Josafá. Josafá é um dos reis mais interessantes da Bíblia, um rei totalmente dependente de Deus, um rei com coração reto, sincero, muito escasso naquele período de Israel. Ele aparece como um rei convertido à fé judaica verdadeiramente. Tanto é que quando acontece um probleminha, a primeira coisa que ele faz é orar a Deus. 3 reis se uniram contra Josafá para vir tomar o território de Israel. Josafá, ele não vai fazer a contabilidade do seu exército, ele não vai levantar o arsenal militar que ele possui, ele não vai procurar estratégias de guerra, ele vai se curvar diante de Deus e diz: Senhor, o que nós vamos fazer? Nós não temos força o suficiente, nós não temos condições de resistir ao inimigo, mas Senhor, nossos olhos estão em Ti. E se nós formos ler o texto lá de 2 Crônicas, capítulo número 20, Deus traz a resposta para ele. E a resposta que Deus traz para Josafá diante da afronta e diante do perigo é que Deus vai estar presente. Olha só, vocês não precisarão, disse Deus a Josafá, lutar nessa batalha. Olha que palavra bonita. Você não vai precisar lutar nesse seu casamento, você não vai precisar lutar nesse seu trabalho, você não vai precisar lutar nessa sua depressão, você não vai precisar lutar nessa sua angústia, você não vai precisar arregaçar as mangas nesse caso, porque você só vai precisar tomar sua posição. A posição é: permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Ou seja, diante de uma situação de ameaça, diante de uma situação de crise, de conflito, sabe o que Deus diz para eles? Deus não dá garantia nenhuma de que de fato eles estarão vencendo a batalha. Deus não dá garantia nenhuma de que aqueles inimigos seriam derrotados imediatamente. Deus não dá garantia nenhuma de que o exército de Judá seria muito mais poderoso. Deus só diz: vão para a batalha e vejam o que eu sou capaz de fazer por vocês. Vá para a sua luta, vá para a sua adversidade, enfrente o seu problema de frente e veja o que eu sou capaz de fazer com você. Meus irmãos, já pararam para perceber e já pararam para notar que muitas vezes na nossa vida nós não temos uma clara direção de que, olha, esse é o caminho da vitória, mas Deus só diz para a gente assim: eu estou com você. É claro que a gente gostaria que Deus desse o número do telefone, é claro que a gente gostaria que Deus desse a gente a aprovação daquele serviço, naquela entrevista, é claro que a gente gostaria que Deus desse um jeito no nosso marido, na nossa esposa, né? Nosso não, marido não, né? No seu marido, na minha esposa, não, na minha está tudo certo, na sua esposa. Ela já assustou, ela falou: o que ele precisa dar um jeito em mim? Você queria que Deus desse um número do telefone para ligar? É lógico que a gente queria coisas precisas, mas Deus fala assim: calma, eu estou com você. Aí você fala: Deus, mas isso não serve, porque tudo que eu quero é vencer essa batalha. E Deus fala: calma que eu estou com você. Irmãos, para o nosso coração ansioso, para o nosso coração preocupado, a presença de Deus muitas vezes não basta. Lembra de Josué do lado de cá do Rio Jordão? Josué está morrendo de medo de ultrapassar o rio e encontrar os inimigos do outro lado na terra de Canaã. Deus olha para aquele jovem medroso, com as pernas tremendo, cheio de incerteza no seu coração. E sabe o que Deus diz em Josué capítulo 1, versículo 9? Josué, vai, seja forte, seja corajoso, porque eu, Senhor, estou contigo. Deus não falou que o exército ia cair, Deus não falou quais armas eram para usar, Deus só falou: eu estou com você. Irmãos, para o nosso coração ansioso e preocupado, saber que Deus está junto com a gente não basta hoje em dia, mas para Josafá bastou. E como eu preciso imitar a fé desse homem, irmãos. Como eu preciso saber que essa mão invisível simboliza a presença de Deus comigo. E se o Senhor é por mim, como diz a palavra de Deus em Romanos 8:31, quem será contra mim? E se o Senhor está ao meu lado, diz 1 de João 4:4, Ele é maior do que aquele que vem contra mim ou aquele que está no mundo. Irmãos, como eu preciso imitar a fé de Josafá, onde as garantias não precisam ser dadas, senão uma única: eu estou com você. Imagine só, se o seu marido dá a garantia de que ele vai ser fiel, de que o seu patrão dá a garantia de que ele vai te promover, de que sua esposa dá a garantia de que ela vai engravidar, de que a sua filha dá a garantia de que ela vai te obedecer, e Deus olha para você e fala: mas eu não posso estar contigo. Que sentido faz isso?
Mas o contrário, irmãos, eu posso não ter a garantia de que a esposa será fiel, eu posso não ter a garantia de que o patrão vai me promover, eu posso não ter a garantia de que o filho vai obedecer, mas se o Senhor está comigo, eu não preciso de garantias. Você entendeu a diferença? Josafá não espera ver para crer, Josafá crê para ver. Crê porque ele vê a mão invisível de Deus. Aliás, parece até uma contradição, um paradoxo. Ele vê o que não se pode ver, ele vê o que não se pode enxergar, mas pela fé ele fala: se Deus está comigo nessa promessa, a batalha está ganha, está no papo, porque não fui eu quem procurei essa batalha, não fui eu quem entrei nessa briga, e portanto, não sou eu quem vou me tirar dela, é Deus quem vai fazer essa batalha, é Deus quem vai trabalhar por mim, e se a presença dEle é por mim, basta. Irmãos, nós temos essa fé, sinceramente, você tem essa fé lá no seu comércio, diante das ameaças que você tem sofrido, diante dos inimigos, as calúnias que têm lançado contra o seu coração, diante das opressões e afrontas que você tem vivido, diante das adversidades, você tem conseguido entender que a presença de Deus te basta? Para Josafá bastou, e olha só o que aconteceu. Ele pegou o exército e falou para aquele povo: eu tenho tanta confiança de que Deus está comigo, e para mim a garantia da presença dEle me basta, que eu vou fazer o seguinte agora: exército, para trás. Como assim? Para trás. Levitas são esses aqui que ficam aqui na frente cantando. Os levitas eram que ministravam no templo. Eles não sabiam levantar espada, eles não sabiam usar arco e flecha, não sabiam montar cavalos, eles não sabiam utilizar escudos, eles só sabiam cantar e adorar ao Senhor. Aí o Josafá fala: levitas, vem para frente, vamos para a batalha, gente. A gente não tem garantia nenhuma, apenas uma que sustenta toda a nossa esperança: Deus está com a gente. E se Ele está com a gente, nem do exército a gente vai precisar. Vamos caminhar. E eles começaram a caminhar em direção aos 3 inimigos. E olha o que aconteceu. Enquanto os levitas iam cantando e adorando, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, os 3 inimigos. E eles foram derrotados. Fala para mim, quem precisou levantar uma espada? Olha aí nesse texto, quem precisou atirar a primeira flecha? Quem usou a estratégia militar de grande efeito? Irmãos, fala para mim. Quem precisou gritar com o marido? Quem precisa ofender a esposa? Quem precisa dar de dedo na cara do empregado? Quem precisa tirar satisfações com o patrão? Quem precisa lutar com as suas próprias forças? Quem, irmãos? Quem? E aí você na força do braço dizendo: deixa que esse negócio eu resolvo, porque eu não consigo ver nada a não ser da minha posição, agora é a minha chance, eu vou brilhar, ou eu vou resolver essa situação. Quando na verdade Deus fala para você: a minha presença te sustenta e é suficiente. Mas é tão difícil acreditar nisso, né, irmãos? É só lembrar a última vez que você assumiu o controle, é só lembrar a última vez que você falou: eu vou resolver esse problema, e nem orar orou, e nem buscar buscou, e aí nem o exército mais forte do mundo pode resistir à derrota. Porque fé, ela surge dessa confiança de que eu não posso ver, mas sei que Deus está ali. Deus está no seu casamento, amém? Deus está na sua família, amém? Deus está no seu trabalho, Deus está nesse momento que você está vivendo da história humana, Deus está nas suas maiores crises, nos seus conflitos, Deus está quando você fecha a porta do quarto e chora sozinho naquele travesseiro, Deus está quando você olha no espelho e fala: quem essa pessoa está se transformando? Deus está presente, isso basta. Pare de tentar lutar com as suas forças, enquanto Deus está querendo fazer algo totalmente maravilhoso, sem você levantar um dedo, sem você precisar usar seu argumento, sem você precisar se desgastar, sem você precisar levantar aquele ofício jurídico. Deus quer fazer, Deus quer operar, sem você precisar fazer isso. Mas é difícil, porque a mão invisível é invisível para quem crê na sua força, mas como Josafá, e para aqueles que creem em Deus, ela é suficiente. Eu sei que ela está ali. É como um menininho soltando pipa. Eu não consigo ver, eu não vejo a saída, mas eu vejo, pela fé, que a mão de Deus está sobre mim, e a sua presença me basta. Jesus disse isso aos seus discípulos. Quando os discípulos estavam muito, muito preocupados com tudo que estava acontecendo, Jesus olhou para eles e disse o seguinte: eis que estou com vocês todos os dias, e isso basta. Irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a única coisa que nós precisamos saber é que Ele ainda está lá.
Ele não saiu da sua posição. Ele continua cuidando de nós, Ele ainda continua sustentando a nossa vida. Ele continua presente. Segundo, primeiro é a presença, segundo é a providência. E para essa história eu quero lembrar a história de Paulo e Silas, que foi ministrada pelo Tanner algumas semanas atrás aqui. Paulo e Silas estão encarcerados e ali eles veem a mão da providência no meio da escuridão. Já é mais de meia-noite, eles estão com as mãos presas, eles estão com os pés amarrados, eles não têm nenhuma perspectiva de soltura, nenhuma perspectiva de liberdade condicional. Afinal de contas, eles estão no cárcere interior, o cárcere que era reservado para os piores e os mais temíveis prisioneiros. Eles foram tratados como a escória da humanidade, como os mais cruéis e perigosos prisioneiros daquela época. E lá estão eles, no momento mais escuro da noite, meia-noite. Meia-noite, no imaginário popular, é o horário que as almas penadas aparecem, que o lobisomem vem. No imaginário popular, tudo que é terrível acontece meia-noite, não é? E a Bíblia fala meia-noite, porque é o horário mais escuro da noite. Assim como o meio-dia o sol está a pino, a meia-noite é o momento da maior escuridão. No momento da maior escuridão, aqueles homens estavam confiando na mão invisível de Deus. Coisa que talvez você ou eu não estejamos fazendo agora. Na nossa hora mais escura do casamento, a gente quer pular fora. Na hora mais escura da vida, a gente quer desistir. Na hora mais escura da fé, a gente quer negá-la. Meus irmãos, na hora mais escura da vida, a gente reclama, não é verdade? Você que assiste pela internet. A gente subverte o juízo, a gente começa a ficar doido da cabeça. A gente, como diz na gíria popular, a gente pira o cabeção. Começa a fazer coisas sem nexo, sem senso, porque afinal de contas eu na escuridão, e na escuridão eu não vejo nada. Na escuridão eu lanço ofensas, eu bato em pessoas, eu agrido gente, eu culpo pessoas, eu não estou nem aí, porque eu estou no momento da escuridão e eu tenho direito. Eu tenho direito da minha escuridão, eu sei quem eu quero ser. Paulo e Silas poderiam fazer qualquer coisa dentro da prisão, poderiam xingar, poderiam maltratar prisioneiros, poderiam estar blasfemando, poderiam estar cultivando planos de fuga, mas olha o que eles faziam na hora mais escura da vida deles. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Não me admira, desculpe aqui me direcionar a você, não quero parecer incisivo, grosseiro, mas eu preciso dizer isso. Não me admira ver você tão acorrentada e ver você tão cativo, tão prisioneiro, enquanto no momento tão escuro da sua vida você continua reclamando, lamentando, culpabilizando pessoas e se esquivando da sua responsabilidade de manter a sua fé intacta. Paulo e Silas sofreram as piores agressões morais, físicas e espirituais, e mantinham orando e louvando a Deus mesmo em meio ao momento mais escuro. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de manter a sua posição dizendo, eu confio em Deus? Tudo que a gente quer, irmãos, é um plano de fuga. A gente quer se livrar das correntes o mais rápido possível, desamarrar. A gente fica pensando um jeito de deixar de ser refém. A gente olha para as notícias do coronavírus e fala, eu quero me livrar disso. E continua assistindo noticiário, continua divulgando desastre e miséria. Torce o Facebook da pessoa, é só ofensa, é só politicagem, é só agressividade, é só tolice. A pessoa está vivendo momentos de escuridão, ela se associa com gente do mal, gente que não traz crescimento, gente que não traz sabedoria. O camarada está com problema no casamento, sabe o que ele faz? Ele vai se unir com os amigos solteiros ou descasados para fazer um churrasco. Meu irmão, é a hora mais escura, é a hora de louvar, é a hora de adorar, é a hora de depender, é a hora de falar, Deus, eu preciso do Senhor, eu não consigo lidar com isso sozinho. E tem gente que no momento mais escuro da sua vida parece ficar mais besta. É impressionante. Ao invés de amadurecer, ao invés de depender, sabe o que ela faz? Ela tenta fazer a esmo, ela tenta dar tiro no escuro e não acerta nada. Irmãos, o que a gente faz na escuridão? Fala para mim. Suponhamos que apague todas as luzes agora aqui e acabe a energia.
E a gente fica na escuridão, nenhuma luz, nada, total escuridão. O que você faz? Ou você fica parado, ou espera alguém te guiar. Não é verdade? Por que você vai sair dando cabeçada? Por que vai sair chutando quina, quebrando o dedinho do pé? Por que você vai sair se esfolando e se arriscando? Na hora da escuridão, ou a gente fica parado, ou a gente espera alguém nos tirar de lá. Por que então que no momento onde você não consegue raciocinar direito, não consegue lidar com as crises, com os conflitos, por que então que você quer sair do lugar? Agora você quer resolver a vida? Foi 25 anos de casamento maltratado, agora acordou, falou, não, eu preciso resolver agora, estou pegando minhas malas. Peraí. Ficou besta, do dia para a noite. Na escuridão, irmãos, a gente pede orientação. Na escuridão a gente espera alguém pegar na nossa mão e falar, é por aqui, esse é o caminho. A mão da providência, a mão que chega para soltar os grilhões, a mão que chega para abrir as portas. Tem gente forçando a porta, tem gente usando qualquer tipo de instrumento para tentar arrebentar as portas, tem gente tentando se soltar das correntes da sua vida, fazendo boas ações, tentando praticar religião, tentando dar o dízimo e a oferta, tentando fazer, fazer um monte de porcaria aí na vida. E as correntes não soltam, sabe por quê? Porque o único que tem poder para soltar as correntes que aprisionam seu pé e amarram suas mãos é a mão da providência. Ele tem a chave de toda a história humana e só Ele pode soltar e libertar você do cativeiro. Então, enquanto você está na escuridão, louve, adore, porque enquanto você louve, você adora e você não tem arma nenhuma nas suas mãos, é aí que surge a dependência. E é aí que nós vemos a providência chegar. Irmãos, rapidamente, a providência só chega para rimar a palavra e você ficar com ela na sua cabeça para quem tem dependência. A providência não chega para quem é o sabichão, para quem é o bicho da goiaba. A provisão não chega para quem se acha dono de si e acha poderoso o suficiente para resolver todos os seus problemas. A providência só é possível ser percebida e sentida para quem tem dependência. E por fim, o último mover da mão que a gente gostaria de ver aqui essa noite é a mão que a gente fala da presença, é a mão da providência e é a mão da proteção. Como a gente precisa disso num mundo como esse? A proteção de Deus contra todas as ameaças. Salmo 139, versículo 5 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe por todos os meus caminhos, sabe onde eu ando, sabe por onde eu passo. O Senhor me guarda por detrás e por diante, e sobre mim coloca as suas mãos. Olha que lindo. A mão da proteção é a mão que me cerca por completo. É a mão do Salmo 91 que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse dirá: 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Porque a mão da proteção se faz presente. Você consegue sentir essa mão? Você consegue ver os livramentos diários de Deus? Você consegue ver os cuidados meticulosos, os cuidados, às vezes, imperceptíveis de Deus na sua vida? Esses dias, uma pessoa falou assim para mim: pastor, não sei porque na minha vida acontece tanta desgraça. Eu falei: irmão, dá para sentar? Ele falou: vamos sentar. E eu perguntei para ele: você tem filhos? Ele disse: tenho 2. E eu falei assim: acabei de orar para uma pessoa que gostaria de ter filho e não os tem. Eu perguntei para ele: você tem trabalho? Ele falou: tenho, não ganho lá aquelas coisas, mas tem. Eu falei: semana passada eu vi um pai de família sendo dispensado e está preocupado porque ele tem só 6 meses de seguro-desemprego, o que vai ser da vida dele? Eu perguntei para ele: você almoçou hoje? Ele falou: almocei. Tomou café? Tomei. Tem a janta te esperando em casa? Graças a Deus, né, pastor? Então eu falei: tem gente que levantou hoje, 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, que vai passar o dia sem comer uma refeição sequer, o dia inteiro. 1 bilhão de pessoas. E você comeu e vai comer 3. E o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Irmãos, se nós formos atentos, a gente vai olhar a mão da proteção sobre nós, dando livramento, cuidado, providência. Como a gente é mesquinho. E como a gente se deixa levar por ameaças exteriores, dizendo: ai, minha vida acabou, agora vai ser o caos, agora tudo já era, oh meu Deus, ai.
Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Irmãos, a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? A palavra de Deus faz uma pergunta retórica. Dá um nome, vai, dá um nome. Quem pode ser contra a mão poderosa de Deus? Quem pode afetar a sua vida? Quem pode te tocar sem tocar nele antes? Quem pode abalar a sua fé? Quem pode mexer com você sem ter mexido com ele? Quem, irmãos? Não tem resposta. Não há. Por isso que a gente se lança a mão invisível da proteção, porque Ele cuidará. Cuidará do seu filho que você não deixa sair de casa. Cuidará da sua filha que você tem grande medo de lançá-la ao mundo. Cuidará do seu casamento que você tem medo quando os filhos forem embora, o que será da sua casa. Cuidará da sua velhice que você tem medo se a sua aposentadoria não dá. É o Deus que nos protege de toda ameaça, irmãos. De toda ameaça. E os inimigos são os mais variados. Podem estar bem perto de nós, podem ser imaginários como podem ser espirituais. Mas para qualquer inimigo, nós temos uma história bonita de Davi. Davi é o jovem que é protegido por Deus e vê a mão invisível de Deus operando por ele. Davi, ele é chamado de arpista na Bíblia, porque ele ia até a casa de Saul e tocava a harpa. Igual o Bruno está dedilhando aqui para acalmar um pouquinho vocês, para não ficarem ansiosos para ir embora. O Davi fazia lá, tocava para o Saul. Saul calmava o coração, ficava sereno de espírito. Mas teve uma vez que não deu certo não. Nem a harpa resolveu. E o Davi e o Saul se revoltou. Muitas vezes os nossos inimigos parecem estar silenciados, quando de repente eles dão um grito. Ah! De repente. Estava tudo tranquilo no casamento, estava tudo tranquilo no trabalho, estava tudo tranquilo eu indo no ministério, na igreja, estava tudo em paz com os meus pais, estava tudo alinhado na minha universidade. Aí veio o coronavírus, ai! Aí veio o meu, ai! Aí veio o padrasto, ai! Aí veio o desemprego, ai! E a gente grita o tempo todo. O inimigo se levanta para gritar alto, e ele grita, ele faz barulho. Esse é um dos princípios do inimigo, com Golias gritando, com o leão rugindo, com o diabo afrontando. Mas olha só o que acontece nessa sala onde está Saul irado e o Davi tocando harpa. Vamos ver o versículo. 1 Samuel capítulo número 19. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. O inimigo, o que ele está fazendo? Com a lança. O que é a lança? Instrumento de morte, tortura e de destruição. Enquanto Davi tocava harpa. Irmãos, é muita displicência demais. Entendeu? É mais ou menos assim. O Al-Qaeda, lá com todos os fuzis apontados para mim, e eu com o Bruno cantando aqui, enquanto eu louvo. Assim, mais ou menos desse jeito. O Davi tocando harpa, até que talvez com os olhos fechados, e o Saul com a lança na mão. É assim que seus inimigos ficam o tempo todo contra você, e você acha, fala assim, ai meu Deus, enquanto eu estou aqui na igreja, será que eles não estão armando contra mim? Enquanto eu estou aqui na igreja, será que não está acontecendo alguma coisa contra mim? E o Davi tocando harpa. Saul tentou encravar Davi na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se, e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar. Peraí, Davi conseguiu escapar? Não, irmãos, Davi não conseguiu escapar. Davi estava com as duas mãos na harpa. Davi não tinha nenhuma arma, e Davi não tinha agilidade. Acontece que numa mão tinha a arma que era a mão de Saul, na outra mão tinha a harpa que era a harpa de Davi, e sobre aquela sala tinha a mão de Deus que era a mão da proteção. Nada vai acontecer contra Davi enquanto Deus não cumpriu o propósito para ele ser rei de Israel. Saul podia tentar, Absalão podia tentar, todos poderiam tentar contra Davi, mas sabe o que acontece, irmãos? Nós somos imortais, nós somos intocáveis, até que todo propósito de Deus se cumpra sobre a nossa vida. Afaste o medo, afaste a insegurança, afaste o temor. Deus tem um projeto para você, Deus tem um projeto para mim. Eu sou imortal até que tudo se faça, e o dia que o Senhor resolver me recolher dessa terra, eu vou para a glória feliz, porque não foi meu inimigo que tirou a minha vida, não foi o meu desafeto que roubou minha esperança, foi o meu Deus que me recolheu para Ele e me levou para a sua glória. Irmãos, ou nós cremos que Deus é soberano e cumpre todos os propósitos da nossa vida, ou nós vamos viver nesse mundo totalmente ansiosos, preocupados, em crise e panificados. Eu inventei essa palavra agora. Cheio de pânico, com pão por cima. É como se tivesse feito um bolo em cima de você, panificado.
Porque não é possível que a gente viva em paz num mundo que nos ameaça tanto. Eu só consigo viver em paz se eu estiver debaixo da mão invisível que me protege. Então, irmãos, a lição é simples e básica, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Quando a mão de Deus trabalha, as mãos humanas não precisam se ocupar. Vou melhorar. Quando a mão de Deus trabalha, as mãos humanas não precisam se preocupar. Você entendeu? Você está se preocupando demais. Você está se ocupando demais. Mas quando as mãos divinas trabalham, as mãos humanas não podem se preocupar. Você consegue descansar hoje no cuidado invisível dessa mão invisível, nesse poder invisível, mas totalmente perceptível? Eu espero que através desse louvor alguma coisa aconteça onde o seu coração sinta, mesmo que você não consiga ver, você possa sentir que a mão invisível está sobre você, te protegendo, providenciando e te protegendo. A cada momento, protegendo, providenciando e te acompanhando. A cada momento, protegendo, providenciando e te acompanhando. A cada momento isso não vai acabar, até que Jesus volte. Por isso que Pedro escreveu a um monte de discípulos preocupados com uma ameaça que estava acontecendo, e não era do coronavírus. Pedro escreve aos discípulos que estavam sofrendo ameaça real de morte do grupo de judeus que estava entrando na igreja e degolando famílias, no primeiro século. E olha o que Pedro escreve para essa igreja totalmente preocupada. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Olha, a mão invisível de Deus. Para que Ele os exalte no tempo oportuno, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa tradução eu coloquei só para lembrar você que tem um pequeno erro de tradução aqui, que muda todo o sentido. Tem um ponto final ali, você viu? Eu coloquei essa tradução porque ela tem esse pequeno erro. Não é intencional, é claro, mas é um erro que muda o sentido. Aquele ponto final do versículo 6 para o 7 lá, ó, Ele te exalte no tempo devido, é uma vírgula, não é ponto final. Sabia? Ou seja, para você conseguir se manter debaixo da mão de Deus, você tem que lançar tudo nas mãos dele. Você percebeu isso? Não tem como se manter debaixo da mão e continuar retendo o que você deve entregar. Vamos colocar em pé, nós vamos orar, porque o texto diz que Ele tem cuidado de nós. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. É nesse cuidado, é nessa esperança de que o Senhor não mudou e continua o mesmo, que nós vamos manter o nosso coração e vamos sair daqui essa noite, de que a mão invisível do Senhor está sobre nós, e o Teu cuidado é permanente, constante e totalmente pontual. Quando a gente mais precisar, ali estará Ele. Quando a gente nem perceber, ali estará Ele. Quando a gente clamar, Ele estará ali. É o Seu cuidado, é a Sua mão invisível. Se tem alguém que não pode ver aqui essa noite, Pai, que no nome de Jesus, depois dessa canção, pelo menos possa sentir que o Senhor está presente em nome de Jesus. Amém. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Seu corpo e o Seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Uma mesa preparada para mim.
Muitas vezes parece que estamos cercados, muitas vezes parece que não temos saída, mas a mão invisível de Deus está ali. Vamos lá, irmãos, vamos cantar isso. Vamos aumentar o desejo da presença. A presença só vem onde há desejo, a água só vem onde há sede, o pão só desce onde há fome, o livramento só vem onde há dependência. Oh Deus, levanta o teu povo para declarar isso essa noite. Vamos dizer isso. Só parece. Parece que não tem saída, parece que não tem solução, parece que é o fim. Só parece. Aleluia. Parece, Deus, mas eu sou guardado. Parece. Oh, parece que sou, mas não sou. Estou contigo, Senhor. É assim que você vai caminhar, minha irmã. É assim que você vai caminhar, meu irmão. Não é com palavra de motivação, não é com boas notícias humanas. As guerras são vencidas no altar, com a mão no arado, com a mão na harpa, dizendo: eu creio em Deus. É assim, oh Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou eu tenho teu livramento. Eu tenho teu livramento sobre a minha vida, Senhor. Parece. estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Começa a adorar, minha irmã. Começa a adorar, meu irmão. Diga: Senhor, eu vou lutar as guerras desse jeito agora. Eu desisto com as minhas mãos. Eu desisto do meu jeito. Eu creio em ti. Eu confio no Senhor. Deus, em nome de Jesus. Ah, Deus. É assim. É assim. Eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia. O Senhor me mostra pessoas essa noite como se estivessem tomadas com ataduras envolvidas no corpo, como se estivessem presas dentro de um sepulcro, tentando sair, tentando se libertar. E essa pessoa não consegue nem falar, parece que vê um nó na sua garganta, ela não consegue nem sair desse estado. Então agora eu vou orar por você em nome de Jesus. Se você está na sua casa, se você está aqui, o inimigo vai bater em retirada, vai soltar a sua garganta agora, porque você vai adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você virá a vida, você sairá do sepulcro, você vencerá essa escuridão pelo louvor. Escuta o que eu estou dizendo, pelo louvor. Não é por esse novo medicamento, não é tomando esse medicamento, é pelo louvor que você vencerá. Senhor, em nome de Jesus, toda ação maligna, toda obra das trevas nesse lugar essa noite, em nome de Jesus, tudo que tem vindo contra este lugar, em nome de Jesus, nesse lugar, eu oro aqui nesse lugar, eu abençoo esse lugar, eu abençoo essas vidas, em nome de Jesus, Pai, que todo mal caia por terra, que toda obra do inferno estabelecida aqui, toda a escuridão, todas as trevas, toda obra que não é tua, caia por terra agora, em nome de Jesus. Bate em retirada, inferno, bate em retirada todas as trevas, sai dessa vida, sai desse lugar, sai desses corações, eu abençoo esse lugar em nome de Jesus. Irmão, não é pra você ficar com medo não é pra você ficar com medo não é pra ficar com medo, minha irmã, é Deus que está operando. Seja livre agora, em nome de Jesus. Tire toda a cadeia, toda a obra das trevas, agora está liberto, profetiza, agora libertação, agora livramento, agora luz, agora vida abundante em Cristo. Ele venceu, Ele dá a vitória, e somos mais que vencedores na mão invisível de Cristo. Aleluia, aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Senhor, move sobre nós, Jesus, e que a paz do teu Espírito Santo nos acompanhe. Deus, tira todo o medo desse irmão e dessa irmã que ficou agora com medo de alguma coisa acontecer com ela, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que vem contra nós ou aquele que está no mundo. Estamos guardados, estamos protegidos, somos guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmã? Parece estar cercada, mas você é guardado em nome de Jesus. Uma boa semana em nome de Jesus.
por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado